Olá, eu sou Vanessa Nogueira. Eu sou a Irmelis. E nós estamos no reprise do Elas no Comando. Hoje, dia 1º de janeiro de 2022. Começou 2022, hein, Vanessa? Com força total? Com força total. Como foi a sua virada de ano? Com energia, com alegria. E se não teve, a gente vai construir, porque o nosso ano novo pode ser todos os dias. E o tema do programa de hoje é Conhecendo o Outro. E nós vamos contar uma historinha para a pessoa que fez o programa, que vai contar a história dele. Mas de reinvenção, eu tenho certeza que vai ser um gatilho para esse próximo ano. Se reinvente, se recupere, não abaixe a cabeça para nada. Sabe quando eu falei errado? Abaixe a cabeça para nada? Não. Acho que não, né? Então vamos lá. Assista, fique com a gente agora também na Bragança Web TV. Acompanhem aí. Olá, eu sou Vanessa Nogueira. Eu sou a Irmelis. Nós estamos no Elas no Comando. Encerrando a terceira temporada, que foi o tema Conhecendo o Outro. Hoje nós trouxemos um convidado, conhecendo a outra pessoa para contar a sua história, porque nós trouxemos aqui no segundo episódio da terceira temporada, falando sobreviver, não foi, Imei? Sim. E aí era como sobreviver ou sobreviver a algo, né? E aí todo mundo ficou perguntando quem é o Rodrigo, quem é aquele moço que caiu lá de mais de 30 metros de altura, enfim, a história dele acho que comoveu, chocou e deixou as pessoas curiosas. Então nós trouxemos ele aqui hoje para contar um pouquinho de tudo que ele passou, mas eu vou passar para a Irmei, porque a Irmei ficou mais curiosa. Ela ficava, eu tenho que conversar com o Rodrigo, eu tenho que conversar com o Rodrigo. Então antes dele se apresentar, eu passo para a Irmei. Olá, mais aqui um programa fechando com chave de ouro com o Rodrigo. Não, porque realmente foi tanta história com relação a você, Rodrigo, que eu fiquei super curiosa, né? Mas como? Eu queria que você contasse o que é sobreviver para você. Só vou lembrar um pouquinho, meu Deus. antes de você falar, perdão já te cortar, porque você está Também. num programa que chama Elas no Elas no Comando, Comando. e elas falam, entendeu? Muito. Então, vá acostumando. Eu vou trazer um pouquinho do que nós falamos, porque não sei nem se você vai lembrar da época que passou o programa. Já comecei a contar que sofreu acidente de skate, quebrou o braço, depois eu falei que você sofreu acidente de carro, que downhill também eu lembrei de contar a história. Mas assim, o que as pessoas mais ficaram impressionadas realmente foi do acidente de paraglider, que foi o último, se Deus quiser, o último. Tomara. Mas Que assim foi seja. essa história que nós trouxemos para você aí se apresentar e contar um pouquinho. Bom, vamos lá então. Deixa eu ver o que eu posso falar. Meu nome é Rodrigo Nogueira. Eu tenho 36 anos de idade e eu sou piloto de parapente desde 2011. Né? Foi quando eu tirei meu curso de parapente. Nessa época eu não morava fora do país, imigrei e fui para a Espanha e lá eu conheci o parapente. Fui lá, tive a vontade sempre de voar e tirei o curso de piloto. E comecei a voar, e de lá pra cá vim voando e infelizmente o ano passado eu tive um acidente de vários acidentes que eu já tive, já como falaram, né, de skate, o downhill, já tive muita fratura devido à modalidade de bicicleta, né, do mountain bike downhill. E o ano passado eu tive esse acidente que foi o mais grave de todos, né, acho que já são 8 ou 9 fraturas, 2 cirurgias e 13 parafusos do corpo. Quando eu contei do acidente de carro, por que as pessoas ficaram impressionadas? Foi porque eu falei, ele caiu num rio, o carro ficou de ponta cabeça, ele não conseguia sair. Pra mim isso tinha sido o mais traumático, mas aí Foi. você falou, não, o mais traumático pra mim foi do trauma, parapente. de trauma assim mesmo, de passar assim, foi o do carro, sem dúvida, né? Eu capotei um carro, eu caí dentro de um tanque e o carro, eu dei o azar de cair com as 4 rodas pra cima. Então, para eu sair do carro foi muito, muito difícil. Eu saí nos 49 do segundo tempo, já o juiz já tinha pitado já. Foi quando eu consegui sair do carro. Aí sim, aí dá esse tempo do carro, a água entrar no carro, vai enchendo, daí você vai... Com certeza deu muito mais, assim, mais apavorado, né, do que o do parapente. Mas o do parapente foi um acidente que na hora que eu vi que eu ia cair, realmente que eu vi que eu tinha feito merda, né, que o erro foi meu, completamente meu. Aí eu falei assim, não, já fui, agora eu encontrei o outro lado já, porque a pancada foi muito grande, eu já sabia que ia ser algo muito, muito grave.
né? Que na verdade eu imaginava já que eu ia falecer com a pancada que eu levei. E tive muita sorte, sobrevivi, né? Apaguei, tive uma queda que volto a falar, como eu falei, que é um acidente de parapente, quero também só enfatizar bem defender aqui. bem o parapente, porque ele já voltou a voar, ele conta daqui a pouco. É um esporte seguro, né? Claro que você pode causar um acidente grave, como qualquer outro esporte, principalmente que é um esporte radical. Você está voando, não é o seu meio natural, mas o acidente de parapente foi um erro meu. Eu errei várias vezes, né? Tive um erro sucedeu com outro erro, foi dando um acúmulo de... E aí eu já, na hora que eu vi, já tinha ido já, mas foi exatamente assim, um erro meu. Tá, mas assim, pra quem não seguro. voa, por exemplo, eu não voo, a MEI também não, muita gente aí de casa tem vontade, começa sempre com voo duplo, né? Qual foi esse erro? Se foi de estratégia de pouso? Um erro de estratégia de pouso, você tá num dia que estava muito bom para voar, um dia quente, que a gente tem muita voo, que a gente fala que é voo térmico, né? Que tem as térmicas de ar quente, que a gente vai entrar nessa térmica, o parapente vai subindo. Então a gente tinha muita térmica, né, para tudo quanto é lado. E eu tava aproveitando, depois tava com 2h15 de voo já. E nessa de achar que sempre também que nada vai acontecer, eu demorei muito para escolher meu pouso. Na verdade eu não ia pousar, né? Eu saí de uma térmica e fui tentar pegar outra térmica, nesse meio do caminho, meu parapente foi perdendo altitude. E eu demorei para escolher meu pouso, que é o principal que a gente tem que ter, né, no parapente, é a hora que você vai decolar, que é muito importante, e é a hora do pouso, né, que o pouso é uma obrigação, você tem que pousar sim ou sim. O equipamento é seguro, você vai pousar com segurança, só se você tiver um erro muito grave, assim, da pessoa mesmo, ou do tempo no dia, mas raramente a pessoa que voa, ela vai voar num dia que o tempo está mal. Então o erro foi ali uma falha 100% falha humana mesmo, né? Mas, foi falta de atenção, falta de atenção. A gente pode dizer que é seguro porque você está aqui contando essa história. Se não fosse seguro, você não estaria, né? Não, mas é muito seguro, mas como tudo, né? Eu poderia estar andando de moto, pessoa que hoje em dia tem muito, você vê pessoal que faz trilha, de bicicleta, você pode estar fazendo um passeio de bicicleta no lago, você cai ali, você pode cair, várias coisas, né? Infelizmente tem o caso até você vê do Schumacher, cara. Passou a tua vida toda a mais de 300 por hora, foi esquiar, deu mal. Foi o que aconteceu comigo, E eu poderia ter ainda, se eu tivesse com mais calma na hora, tivesse, assim, até, vamos dizer, mais experiência de voo também, por mais que eu tenha o meu curso há muitos anos, eu não sou aquele piloto muito experiente, isso conta muito como tudo, né? Ali, hoje, depois do acidente, eu vejo que foi um erro muito, muito tonto, um erro, assim, absurdo, né? Mas levou um choque ali, mas no próprio, acho que, depois que eu fiz a minha cirurgia, né, eu tive que fazer uma cirurgia na coluna, porque eu tive um achatamento de uma vértebra, então eu tive que fazer uma cirurgia, foi uma cirurgia complicada, mas depois que eu saí da cirurgia, eu já sabia que eu ia voltar a voar já. Isso faz quanto tempo? Isso aí faz exatamente 1 ano e 20 dias. Para ele já estar aqui da forma que está. Saiu do hospital andando já. Não saiu do hospital andando, saiu numa cadeira de roda. A gente pode falar como que é o Robocop, lembra? Mas assim, dessa história toda, que é lógico que impacta quando a gente fala, né, nossa, caiu do paraglider, e a gente primeiro imagina a altura e a pessoa despencando, né? É isso que um leigo imagina. Não foi assim não, a pessoa vai imaginar, o parapente deu alguma coisa, eu tava num voo, daí na hora que o parapente começou a perder altitude, eu decidi, assim, eu vou pro pouso. E eu escolhi um pouso que estava longe, que eu falei assim, vou chegar lá, mas eu já sabia que eu ia chegar em cima. E nesse trajeto, de onde eu estava até onde eu ia pousar, nesse meio termo eu passei por uma corrente de ar descendente, que é o quê? Que quando a gente está num dia de quente, né, tem ascendente e do lado dela depois vai formar a corrente que é descendente. Quando eu passo por uma corrente descendente, meu parapente ele vai descer, ele vai descer bem mais rápido. E foi aí, que nesse meio termo que eu estava certo, quando eu peguei a descendente, ele foi. E um visual que eu falei muito, passava um fio de alta tensão nesse caminho. Se eu tivesse prestado atenção no fio de alta tensão, eu poderia ter desviado antes, mas foi aquela coisa, um erro foi sucedendo no outro, daí você não vê, aí você vai ficando nervoso, aí você vai fechando cada vez mais a visão, e aí quando eu cheguei próximo do fio, que eu imaginei que eu poderia chegar próximo desse fio de alta tensão, ou chegar bem, ou relar nele, eu decidi
mandar meu para-frente para trás, né? Eu peguei o comando, um freio do lado direito e puxei ele para eu voltar. Eu ia fazer um pouso de cauda, que já é errado. Eu já ia fazer um pouso de cauda contra o a favor do vento, né? Tem que sempre pousar contra o vento. E aí eu puxei muito, eu dei um comando muito forte. Tava um dia que bateu um vento, meu para-frente virou. Daí na hora quando ele fecha, meu para-frente ele vai para frente, o meu corpo fez um pêndulo. Aí ele fez o pêndulo, ele foi descendo e deu o azar de, se eu tivesse um pouquinho mais de altitude, Você conseguiria. ia ser lindo, né? Mas acabou sendo muito feio. Aí foi a hora que eu arrebentei no chão. Rodrigo, quando uma pessoa passa por uma experiência muito traumática, o ser humano, isso falando de todo o ser humano, ele tem um dispositivo onde ele apaga, esquece essa situação traumática até por sua proteção. Então você vai pegar uma mãe que ele vai ter o filho, depois passa um tempo, ela não lembra da dor do parto mais. Por quê? Porque se ela lembrar, ela não vai engravidar de novo, né? No seu caso, você lembra claramente de todas essas situações traumáticas, de todos os detalhes, ou você teve esse apagão, ou teve momentos? Não, no meu caso eu lembro exatamente de tudo. Exatamente de... Em todos os acidentes que você... Em todos os acidentes que eu tive. Eu tive um acidente só de bicicleta, que demorei um tempo mais para voltar. Eu dei uma apagada, demorei um tempo mais para voltar, mas eu lembro o que aconteceu, eu lembro quando eu voltei. E o do parapente também, eu apaguei. Quando eu dei a pancada no chão, eu fraturei o meu pé. A última coisa que eu ouvi foi a fratura do meu pé esquerdo, né? Na hora que eu coloco, eu vi que eu ia bater no chão, a minha ideia foi chutar, né? A gente tem uma selete, que é uma cadeira, a gente fica pendurado aqui, e eu tava num barco viking que eu tava de frente pro chão. Aí eu falei assim, pô, vou arrebentar de frente. Aí a minha última coisa foi chutar. Quando eu chuto meu pé pra cima, eu já tava no chão já. Aí minha perna pegou no chão, primeiro foi a perna esquerda. Aí eu vi um crack. Quando você ouve o tec, na verdade, né? Não é nem um crack, é um tec. Você ouve o tec, foi a última coisa que eu ouvi. Aí eu já vi, aí quando eu acordei, já tinham pessoas que já estavam me socorrendo já no acidente já. Eu caí num pasto, né? Eu tava num pasto. Esse apagão que você teve foi esse apagão que eu tive foi da pancada, do desmaio. Eu não sei dizer quanto tempo foi, mas foi coisa esse assim. Desmaio para quem é uma proteção do nosso corpo. Quando a gente tem algo acontecendo de errado conosco, por uma questão de proteção, nosso cérebro apaga. Isso já é ainda bem, né? É que eu cheguei, né? Eu bati com o corpo inteiro, né? Eu bati com o pé primeiro, mas depois eu fui indo de lado, né? Daí caí sentado, foi aí que veio a fratura da coluna e cheguei a bater depois com o corpo também. Aí depois eu acho que foi coisa assim, menos de 5 minutos que eu fiquei assim. Mas quando eu voltei, aí eu voltei já que é aquele desespero de você começa. No meu caso, né? No meu caso foi só a visão que voltou primeiro. Então eu via uma visão muito turva, assim, muito turva. Como se tivesse iluminado. Aí você quer voltar a ver a luz. Sim. Aí você fica naquele desespero de você. Aí eu falei, pô, tô vivo, pelo menos. Ali eu senti que eu tava vivo, mas eu já sabia que já não tava muito bem, não. Então o apagão ocorreu, é que ele não lembra desse apagão, mas ele ocorre e a gente tem isso por proteção, por sobrevivência. O nosso corpo sabe tudo, gente. Deus já fez nós perfeitos, né? A adrenalina, principalmente a adrenalina. A adrenalina que te dá ali na hora ali é o que te mantém vivo. Bom, nós falamos um pouquinho do acidente, já vi que você ficou todo de relembrar, né? O corpo fala. Ele ficou ansioso e põe a mão na perna, levanta. Ansioso eu já sou muito já. Mas assim, é aquilo que eu gostaria de saber, que acho que as pessoas também. E todo mundo se reinventa também quando acontece alguma coisa, né? Traumática, e pensa de uma outra forma, age de uma outra maneira. Não estou dizendo agir de outra maneira, tipo, não vou mais voar, não é isso. Assim, algo que você pensava e fala, a partir de hoje eu não vou mais andar por esse caminho, eu vou andar por aquele. Aconteceu isso com você ou não? Aconteceu porque eu sempre pratiquei esporte, sempre. Então, e eu tava vindo de uma época, até meu acidente, que eu já tava já uns 2 anos parado, completamente sem fazer nenhuma atividade física. Minha alimentação era o que eu via, eu comia, nem ligava para minha alimentação de dieta, não queria nem saber se eu estava comendo proteína, carboidrato, nada disso. E com o acidente, por causa da reabilitação, isso mudou muito, porque foi muita fisioterapia, né? Eu saí da cirurgia, eu fiquei de cadeira de roda, depois foi andador, depois foi muleta, então tudo isso daí mudou muita coisa, então eu tive que
com a vontade de voltar a voar, de voltar a andar, de voltar a fazer qualquer coisa. Aí foi com a reabilitação. E a reabilitação até hoje, que faz 1 ano, muita gente me pergunta isso. Até onde eu vou, meu fisioterapeuta fala também sempre isso, fala assim, meu, foi uma reabilitação assim, muito boa, atividade física. Então hoje o que me mudou muito na minha cabeça foi isso. E saber também que às vezes muita coisa está dando errado, já aconteceu, e eu falo assim, meu, tenho mais calma, estou mais tranquilo, não era para eu estar aqui, eu já estou nos acréscimos. Então o que vem daqui para frente aqui é lucro, ajuda um pouco nessa parte também, ajuda. No momento, quando você acaba de ter um acidente, isso é 100%, você fala assim, mudou. Depois isso vai enfraquecendo, né? Mas eu ainda tenho disso, quando acontece uma coisa... Para, Rodrigo, você é muito jovem, imagina. E o que assim, eu acho mais bacana disso tudo é ele saber aonde foram os erros dele e não desistir do que ele gosta. Porque poderia falar, nunca mais vou voar. É claro, olha, o erro meu foi você aqui. Tem um bloqueio, E aí também tem a família, né? Não precisa, eu acho que não precisa nem falar, mas para quem nós estamos chegando até os Estados Unidos, né? Então acho melhor a gente falar um pouquinho. O Rodrigo é meu irmão, então acho que tem a família que tem esse bloqueio, porque família é proteção, né? Então, por mais que eu já falei isso em outros programas, a família, ao invés dela colocar você lá em cima, você tem que deixar um pouquinho a família caso você queira crescer, expandir, porque a família só vai querer te proteger. Então era assim, primeira coisa, né? Não, você não vai voar mais, né? Mãe fala, irmã fala, enfim, todo mundo fala, mas eu acho que a pessoa sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela gosta de fazer e se reinventar Você tem que quebrar esse bloqueio também, né? Senão você vai tendo bloqueio depois para várias coisas na sua vida também, né? Então você tem que encarar, se realmente gosta disso, sabe? Saber, o erro foi meu, né? Não é colocar o erro em outra coisa, meu equipamento, ou foi o dia, ou foi isso, não. O erro foi meu, eu sei onde eu errei, eu sei o que poderia ter feito. Hoje em dia, eu mudei muito também toda vez que eu vou voar. Ninguém sabe hoje em dia que eu vou voar. Antigamente eu saía, eu falava, hoje em dia eu já não posso falar também. Eu vou, faço meu voo, me aproveito e me divirto. Mas isso é bacana, porque ele falou várias coisas que a gente puxou em vários programas assumir o anteriores. erro, Exatamente. Se reinventar, literalmente sobreviver. Na nossa próxima, sentidos. Na nossa próxima temporada, nós vamos falar sobre liderança, empreendedorismo, resiliência, né? Muitas empresas que quebra e acaba voltando ou não, acaba montando outra. 70% das empresas que são CNPJ aberto termina em menos de 2 anos, enfim, essa é a nossa próxima temporada, nossa 4ª temporada. E eu quero trazer essa resiliência sua no esporte também para a sua vida profissional. Você já teve empresa, já quebrou, já resolveu desistir, não, pegar o CNPJ de outro, o que você pode trazer de lição para quem está nos assistindo, que a gente já está quase chegando no final, de vida mesmo, né? De sobreviver também, não só o empreendedorismo? Na existência em si, mas na existência do social. Você está dizendo para empreender, empreendedorismo, a minha experiência? A sua experiência. Minha experiência é que você está no mercado, principalmente no mercado do nosso país, seja qualquer coisa que você vai empreender, é um mercado de louco. A verdade é essa. Voando o tempo todo. Então, se tem você que voar sempre. Cai, arrebenta exatamente, e levanta. Se você não for por tudo ou nada aí, sabendo que vai quebrar a cara sim ou sim, você tem que torcer para se restabelecer novamente. Mas o empreendedorismo no Brasil também, falo por experiência própria aí já de 2 negócios aqui já, que não é fácil. As correntes de ar mudam a todo momento. Mas se você tem uma ideia na cabeça, aquilo que eu falo, só a pessoa sabe a ideia que ela tem na cabeça. Às vezes tem uma ideia, você vai comentar, pode ser até com a sua esposa, pode ser com um familiar, a pessoa vai falar uma coisa assim ou não. E eu é o tal do bloqueio, exato, né? Eu fiz, não me arrependo, fiz as coisas boas. O meu último negócio foi um negócio super bacana, tive até dó de vender, foi mais por motivo de saúde que eu desfiz o meu negócio. Mas é isso, você tem que ter muita coragem. Você pode falar para nós? Do quê? Do seu último negócio, eu fiquei curiosa. Meu último negócio foi uma hamburgueria. Eu montei uma hamburgueria, eu tinha ideia de uma hamburgueria, né? Na verdade eu tinha ideia de um bar, né? Que eu acho que de todos os homens tem um pouco essa ideia aí, né? Um dia eu quero ter um bar. Daí eu achava que ia ser lindo, maravilhoso ter um bar. Daí do bar eu falei assim, não pode ser só um bar, vamos fazer um negócio junto. Daí foi a hamburgueria, né? Mesclamos aí um pouco.
Mas a hamburgueria foi legal, é bacana, mas dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Não é fácil, principalmente em restauração, comida, a semana toda. Tem muitas variáveis, né? Muito, muito. Que acaba Cozinha, principalmente cozinha. Você vai empreender, empreenda. Cara, se for cozinha, pense 2, 3 vezes, ou pense mais. Não, mas Não quer daí desanimar. depende do que a pessoa vai fazer. No seu caso, você dependia do chapeiro, né? Você sempre vai assim, depender, né? Você sempre vai depender, Ou mas a você cozinha faz, né? é complicado. Por mais que você faz lá, mete a mão na massa, se o negócio vai bem, não tem como você fazer tudo sozinho, você vai precisar de mais gente. Se você tá fazendo sozinho, pô, não tá indo tão bem, você tá dando conta sozinho, então você tem que... Mas é complicado. Eu sou um empreendedor, agora tô tendo um tempinho parado, né? Na verdade, eu sou um vendedor, sempre fui vendedor na minha vida. E sempre gostei de empreender, mas agora estou dando esse tempinho para pensar, vamos ver se surge alguma outra ideia. Mas na parte de comida, essas coisas assim, já é uma coisa que eu já vou pensar já muito mais. É muito bacana, muito gratificante, é gostoso, você conhece muita gente, faz amizade, você tá ali mais, dá dor de cabeça também. Mas vender é uma arte também, não é fácil. Não, vender não. Vender é difícil também. E quando você vende algo que é seu, você conhece, é uma coisa. Agora, você vender algo de outro é uma área muito interessante. E convencer o outro que aquele produto que você tem é o melhor, é ter a resiliência todo dia, né? Do sim, do não, de ventos contrários, né? Às vezes você dá como certo a venda, aí vem alguém e fala, não vou mais querer. E você estava contando com aquilo, né? Então, é aprender a dar a volta por cima, enfim. Eu acho que, tá vendo como todos os nossos assuntos são interligados? Eu ia falar isso, Vanessa. Fechamos a nossa temporada com chave de ouro, porque eu não conhecia o Rodrigo e ele falou para nós aqui vários pontos, várias coisas que nós conversamos em todos os nossos programas. Então, se você não viu, volte lá no nosso canal, assista todos os programas, aproveita. Rodrigo, pede para dar um like. Nós estamos na terceira... Dá um like, sigam lá o pessoal, elas no comando. Mas assim, mas... Não, mas tem que ser vai dar um animada, close dá em like, você. like. Olha lá, ele ficou vermelho, ele é tímido, ele não tá acostumado Não, pior comigo. que eu sou tímido. Não parece, mas eu sou. Se eu me solto, eu já vou falando mais. Dê o like no nosso programa, convide outras pessoas para assistir. Nós estamos hoje na última temporada, último programa da terceira temporada, já iniciando aí falando sobre liderança e empreendedorismo na quarta. Chame os amigos, não deixe de assistir os outros programas, porque como a Armê acabou de falar, uma coisa vai ligando a outra. E manda pra gente as sugestões. O que você achou disso? Da história do Rodrigo, que foi um pedido das pessoas para que ele estivesse aqui hoje, dessa resiliência, dessa reinvenção e também do que vai vir pra frente aí de Sabe negócio. Que eu achei enfim. lindo? Vou cortar a Vanessa, pra variar. Depois ela liga lá pra mim, Eu achei vou cortar lindo, ela agora, depois a eu volto. Ela me liga e fala, desculpa, eu te cortei. Te cortei. Vai lá, corta e Foi a vai. parte que ele falou que apesar dele ter passado tudo que ele passou, gente, porque não foi um acidente, foram vários. Ele não deixou nada e nem ninguém bloquear o que ele quer, o que ele deseja, o que ele busca. Eu acho que isso é viver intensamente, Rodrigo. Exato, você tem que... Tem Tem pessoa que que ser gosta intenso. muito também da adrenalina, né? Você conta muito também. Mas é essa sensação de você precisa ter uma adrenalina para sentir vivo também, né? Tem pessoas que são assim, eu acho que eu sou um pouco assim também, por isso. Mas isso é bom. A gente quando deixa com que as pessoas travem os nossos desejos, eu brinco que a gente vira um robozinho, né? Exato. E a gente não faz isso porque a gente quer. É inconsciente. Essa trava que a gente coloca em nós, que as pessoas colocam, é totalmente inconsciente. Para você sair disso é muito trabalho, é muita terapia, muita consciência. Você não pode deixar, né? Você tem que estar se policiando sempre sobre isso, né? Principalmente isso, é onde vai te bloquear. Se você ficar pensando muito, vai gerar um outro bloqueio sobre uma outra coisa e aí vai sucessivamente. E daqui a pouco você está Tá culpando vendo? as pessoas de qual não tem a culpa. Porque a decisão é sua. Ir ou não ir, ficar, fazer. Hoje, quando ele vai voar, ele não avisa. Porque a irmã bloqueia, não bloqueio. Eu peço para não avisar. Tanto quando ele foi voar, eu também não sabia. Eu fiquei sabendo por uma ligação, tipo, tem como me ajudar aí? Bragança, socorro, SAMU? Não, o SAMU já estava trazendo, tô brincando. Mas eu só fiquei sabendo depois de tudo aconteceu mesmo. Eu falei, mas você nem avisou que foi voar? É melhor assim. Mas, Rodrigo, para de passar susto. Sim. Eu agradeço imensamente ter aceito o nosso Eu agradeço convite. vocês também de ter participado aí, bacana o bate-papo. Tem o Fernando que assiste o nosso programa. Sempre precisar. O Fernando é de Vargem.
E ele mandou várias mensagens para mim. Leve no programa porque ele é o Highlander. Então, na hora que você estiver lá em Vargem, ele trabalha aqui em Bragança, mas na hora que você estiver lá em Vargem, eu vou passar o endereço para você e falar um oi lá para ele. Sim, daqui a pouco você está saindo dando autógrafo. Sobrevivente. Obrigada, pessoal, por mais um programa, por mais uma semana. E-mail, gratidão. Gratidão, Vanessa. Deus, Gratidão, muito pessoal. obrigada por a gente estar aqui nesse momento e também ter a oportunidade de trazer ao vivo, ao vivo, não, gravado, o Rodrigo falar com vocês, mas ao vivo aqui com a gente. Quem Até sabe a ele não próxima entra com semana. a gente ao vivo depois. No Instagram, né? É verdade. Vamos convencê-lo. Né? Vamos ver. Obrigada, pessoal. Até a próxima semana. Até mais.